Essa é uma planta medicinal poderosa, que inclusive serve muito para quê? Para diabetes, tá? Se você viu que veio galhos assim, olha, chame até a atenção de quem está vendendo, porque certamente essa pessoa não fez, por exemplo, as outras etapas. Sim, a gente tem que realmente verificar muito. Às vezes a gente fala, vai consumir um produto natural, vai numa loja de produto natural e encontra produto de péssima qualidade. Então não adianta nada. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre essa planta medicinal maravilhosa. Esse aqui é o alecrim do campo, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa planta sensacional. Você certamente já deve ter ouvido em outros canais aí um pouco sobre essa planta aqui. E hoje eu vou falar mais um pouco sobre essa planta medicinal e vou estar aqui respondendo ao nosso amigo inscrito Roberto Silva, né? Ele mandou um questionamento, mandou uma pergunta para mim falando o seguinte: ele é lá de BH, lá de Belo Horizonte, e ele falou assim: Wander, aqui em BH eu encontro o alecrim do campo para vender, desidratado, empacotado. E aí eu queria saber se as partes lenhosas do alecrim do campo, né, o galho do alecrim do campo, né, essa parte lenhosa dele tem algum benefício? Porque o que eu encontro aqui, ele tem galho. Será que tem benefício? Bom, meu amigo, você sabe que aqui no canal eu já vou direto à resposta, vou direto ao assunto, né? Aqui não tem enrolação. Então, a minha resposta é direta. Não tem benefício. Então, imagina, eu tenho um pé de alecrim e o pessoal foi lá e cortou galhos grossos do alecrim. Olha, isso é uma tremenda safadeza. Agora, se o pessoal pegou galhos fininhos, como esse daqui da ponta, até tudo bem. Por quê? Porque que acontece, né? Também pegar essas folhinhas aqui tão miúdas assim do alecrim, somente as folhinhas, o benefício está nas folhas, né? Não vou aqui entrar no mérito, por exemplo, das flores do alecrim do campo, que é utilizado pelas abelhas, né? Que é muito apreciado, por exemplo, o mel do alecrim do campo, a própolis verde, tudo bem, aí já é outra coisa, mas o que a gente está aqui querendo, né, são as folhas do alecrim do campo para a gente fazer uma tintura, fazer um chá. Certamente você vai utilizar para diabetes, né, acredito eu. Então a gente precisa das folhas do alecrim do campo. No mais, né, esses galhinhos mais fininhos do alecrim do campo, até aí tudo bem. Agora pegar galhos grossos assim do alecrim do campo e vender isso daí, bom, isso daí é um crime, né? Para mim é um crime, isso é pura safadeza. Agora, infelizmente, a maioria das plantas medicinais vendidas por aí são plantas assim, colhidas de forma errada, partes erradas, né? Talvez seja realmente porque a pessoa que colhe essas plantas cultiva, que faz alguma coisa com essas plantas medicinais, não sabe mexer com planta medicinal, então manda partes erradas de plantas medicinais, ou então simplesmente a safadeza, isso daí para poder ter mais lucratividade, vender mais, né, ter mais volume, ter muito mais produto para colocar no mercado. E isso vai comprometer a saúde das pessoas, né? Por quê? Porque se eu faço uso de um alecrim do campo desse, com um galho dessa grossura aqui, dessa espessura, então, infelizmente, aqui eu não encontro benefícios. E aí eu não tenho eficácia, não tenho eficiência no meu tratamento. Se eu não tenho, então, propriedades medicinais no caule, que chá é esse, que tintura é essa que eu estou fazendo uso? Então, que benefício eu vou ter? E aí eu não vou ter eficácia, o meu tratamento não vai ter nenhum resultado. E, infelizmente, não é por conta da planta medicinal, que é maravilhosa, mas sim da forma que eu utilizei, né? Do tipo de planta que eu utilizei, a qualidade da planta que eu estou utilizando. Então esse é um grande problema que inclusive deveria, né, ter aí uma fiscalização para, enfim, ver a qualidade dessas plantas medicinais. Até tem, né, algumas determinações, deve haver uma certa porcentagem, né, de planta pura, por exemplo, no meio de partes que não sejam aproveitadas. Por exemplo, da camomila. A gente tem ali, qual é a parte que a gente utiliza? É a flor. Porém, vem umas partes ali de ramos, de folhas, de talos, né? Não tem benefício, somente na flor. Mas é permitido por lei uma certa porcentagem. Mas a gente encontra produtos aí que extrapola, né? Então, assim, tem muito mais partes que, talvez 50% de partes que tem propriedade, 50% não tem nada. Então, assim, a gente tem que realmente verificar muito. Às vezes a gente fala, vai consumir um produto natural, vai numa loja de produto natural e encontra produto de péssima qualidade. Então não adianta nada. O que eu sugiro? Para você que está aí em BH, dê uma olhada aí pelas roças, pelos campos, né? Dê uma olhada aí. Eu, por exemplo, morei em Esmeraldas, uma cidade da região metropolitana. Também morei em Santa Luzia.
Então, quer dizer, se você der uma olhadinha ali por Contagem, por Betim, em alguma área rural ali, né, porque Belo Horizonte mesmo praticamente não tem área rural, mas assim, você dê uma olhadinha ali por volta, ali naquelas cidades ali do interior, assim, cidades ali da região metropolitana, né, você certamente vai encontrar o alecrim do campo, tá? Cujo nome científico é Baccharis dracunculifolia. Você certamente vai encontrar essa planta aqui, aí na sua região, né? Aqui no sul de Minas tem por toda parte, uma planta de campo aberto, de beira de estrada, de pastagem, então uma planta sensacional assim, e encontrada por toda parte, chamada também de vassourinha. Então você encontra essa planta, eu sugiro que você procure ela. Se você achar para vender, como é o caso, né, você falou que achou aí para comercializando ele, né, talvez no Mercado Central, que aí vende muitas ervas, né, verifique realmente a qualidade da planta. Se você viu que veio galhos assim, olha, chame até a atenção de quem está vendendo, porque certamente essa pessoa não fez, por exemplo, as outras etapas, por exemplo, secou a planta da forma correta, não fez a colheita no local adequado. Então, um desses processos aí estão furados, né, digamos assim. Se ela está vendendo uma planta de péssima qualidade no sentido de partes medicinais, pode ser que essa pessoa não secou a planta de forma correta, essa pessoa fez outras coisas, embalou, colocou em locais inadequados e essa planta pode estar contaminada. Pode ter colhido perto de um lixão, pode ter colhido essa planta perto de um curral, alguma coisa assim do tipo, de uma criação animal, enfim, de um esgoto, de algum local que essa planta está contaminada. E aí, que benefício que vai ter? Você vai trazer, na verdade, malefício para a sua saúde. Então, não utilize plantas medicinais desse tipo, tá ok? Bom, meus amigos, então, só para a gente finalizar, essa é uma planta medicinal poderosa, que inclusive serve muito para quê? Para diabetes, tá? E deixa eu entrar só um pouquinho aqui nesse campo da diabetes, por quê? Porque ela é uma planta que, já falei, ela tem outros benefícios, são milhares de benefícios que essa planta aqui possui. Mas uma coisa muito bacana que o alecrim do campo faz, sabe o quê? Ele regenera o pâncreas, é uma planta excelente. Se você fizer o uso do alecrim do campo, é comprovado cientificamente que ele estimula as células beta-pancreáticas, as células então do pâncreas, a produzir mais insulina. E isso faz com que a pessoa, logicamente, vai controlando essa glicose de forma naturalmente, né, vai produzindo mais insulina e vai então controlando. Tá ok? Então, excelente, principalmente pré-diabetes, fazer o uso do alecrim do campo, bem como outras plantas medicinais, como o caso da pata de vaca, melão São Caetano e outras plantas mais aí que também fazem o controle da glicemia. Essa é uma planta sensacional. Então eu sugiro fazer o uso do alecrim do campo e depois você fala aí para mim qual foi o resultado, ok? Bom, uma das contraindicações do alecrim do campo, que na verdade é um benefício, é o seguinte: como ele abaixa a glicose, se você faz o uso dele junto com medicamentos que abaixam a glicose, pode ter hipoglicemia. Hipoglicemia é benefício? Não, não é, né? Logicamente, a pessoa sofrer hipoglicemia corre tanto o risco como a hiperglicemia, tanto você ter uma taxa muito baixa de glicemia no sangue, né, de glicose no sangue, é maléfico, como você ter ela também alta. Porém, no caso, esse é um benefício do alecrim do campo, ele abaixa a glicose. Então, se você faz o uso junto com o medicamento para abaixar a glicose, vai abaixar mais ainda. Então, evite, ok? Então, evite fazer o uso dele junto com medicamentos aí, como glibenclamida, metformina, a não ser que você saiba muito bem fazer o desmame, fazendo o uso, por exemplo, de plantas medicinais e retirando gradativamente um medicamento químico. O que eu também não sugiro você fazer isso, né, sem o consentimento do seu médico. Logicamente, o médico talvez vai falar, não, isso é besteira, não vai fazer o uso, porque isso daí não serve para nada. Bom, aí é questão de consciência, questão de estudo das plantas, são várias coisas. Eu sugiro que você procure um fitoterapeuta, procure alguém que possa te instruir e, lógico, também falar, logicamente, com o seu médico. Mas, enfim, essa planta medicinal, como que você faz o uso dela? Tintura, 20, 30 gotas do alecrim do campo diluídos aí, né, em 100 ml de água, por exemplo, 100, 150 ml de água, 3 vezes ao dia. Você pode estar fazendo o uso do chá. O chá é uma colher de sopa, tá, da planta picada para cada xícara de água, 3 vezes ao dia. Ou então uma colher de sobremesa da planta seca, desidratada, para cada xícara de água, 3 vezes ao dia. Lembrando que grávida, lactante, crianças aí, não fazer uso do alecrim do campo, ok?
Então é isso, meus amigos, essas são as informações. Só repetindo, não há propriedades medicinais na parte lenhosa do alecrim do campo, a não ser, né, que você encontre essas partes mais finas aqui dos galhos, tá? Até porque a gente não vai ser tão radical assim de querer só ter folhas, né, só as folhinhas. Mas a gente encontra as propriedades medicinais nas folhas, mas essas partezinhas aqui molinhas dos galhos, tudo bem, você pode utilizar. O que não deve é fazer o uso desse caule grosso aqui do alecrim do campo, ok? Então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, né, se você é novo por aqui. E é isso, compartilhe o vídeo e te espero na próxima. Grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.